Isabela nasceu em uma pequena cidade do interior, mas sua vida começou marcada pela dor. Quando ainda era um bebê, foi deixada na porta de um orfanato simples, envolta apenas em uma manta gasta e sem qualquer bilhete que explicasse quem eram seus pais. Desde então, cresceu cercada por paredes frias, corredores silenciosos e a ausência do abraço de uma família verdadeira. No orfanato, as crianças mais novas sempre recebiam a atenção dos visitantes, enquanto as mais velhas aprendiam a lidar com a solidão. Isabela, por ser tímida e retraída, parecia ainda mais invisível. Quando casais iam em busca de uma criança para adotar, raramente seu olhar era notado. O tempo passava, e cada vez que via uma das amigas ir embora com uma nova família, seu coração se enchia de esperança, e logo depois, de frustração quando percebia que novamente ficaria para trás. "Por que nunca me escolhem?" perguntava baixinho para si mesma, encolhida em sua cama de lençóis gastos. As cuidadoras do orfanato eram corretas, mas frias. Não havia abraços longos nem palavras doces. Tudo era rotina: comer, estudar, dormir. Isabela cresceu acostumada a não esperar carinho. Seu refúgio estava nos livros antigos da pequena biblioteca, onde descobria mundos diferentes do seu. Lia histórias de princesas que eram encontradas, de heróis que descobriam quem realmente eram. No fundo, alimentava a esperança secreta de que em algum lugar havia alguém que a procurava também. Na escola, a situação não era melhor. Muitos colegas zombavam dela por ser a órfã do orfanato. Isabela tentava se esconder no fundo da sala, mas os apelidos cruéis sempre chegavam até ela. Aprendeu a engolir as lágrimas e caminhar de cabeça baixa, como se quisesse desaparecer. Certo dia, durante uma atividade escolar, a professora pediu que cada aluno desenhasse sua família. Enquanto as outras crianças rabiscavam casas cheias de gente, Isabela desenhou apenas a si mesma, sentada em um banco de madeira, olhando para o horizonte. A professora olhou o desenho em silêncio, com os olhos marejados, mas nada disse. Para Isabela, aquele desenho era a representação de sua vida. Estar sozinha, esperando algo que talvez nunca chegasse. Os anos foram passando, e a esperança foi se tornando cada vez mais frágil. Aos 15 anos, já não acreditava mais que alguém a escolheria. Pensava no futuro com medo. O que aconteceria quando completasse 18 anos e tivesse de deixar o orfanato? Para onde iria? O que faria? Essas perguntas tiravam seu sono e enchiam seu coração de ansiedade. Mesmo assim, dentro dela, havia uma chama que se recusava a apagar. Isabela sonhava. Sonhava em ser amada, em ter um lar, em encontrar um lugar onde pudesse finalmente se sentir parte de algo. Às vezes fechava os olhos e imaginava como seria ouvir alguém chamando por seu nome com carinho, ou ganhar um abraço demorado que dissesse: "Você é importante." E foi justamente quando essa chama parecia prestes a se extinguir que o destino começou a preparar algo inesperado. Uma visita diferente chegaria ao orfanato, trazendo consigo não apenas perguntas, mas também respostas que mudariam a vida de Isabela para sempre. O orfanato vivia dias monótonos, iguais, até que uma manhã chegou um grupo de visitantes diferente dos habituais. Não eram casais em busca de adoção, mas sim voluntários que ajudavam com doações e trabalhos sociais. Entre eles estava uma senhora elegante, de olhar sereno, chamada Helena. Ao cruzar a porta, seu olhar percorreu todas as crianças, mas parou por um instante em Isabela. Foi como se o tempo tivesse diminuído de ritmo. Isabela, como sempre, estava no canto, tentando não chamar a atenção, mas notou aquele olhar demorado. Sentiu um desconforto, como se alguém estivesse vendo mais do que sua aparência. Aquilo a perturbou e, ao mesmo tempo, despertou uma estranha curiosidade. Nos dias seguintes, Helena voltou ao orfanato com frequência, sempre levando livros, roupas e alimentos. Criou vínculos com várias crianças, mas parecia procurar algo ou alguém. Isabela não entendia por quê. Sempre que a senhora se aproximava dela, sentia o coração bater acelerado. Certa tarde, enquanto ajudava a organizar os armários do orfanato, Isabela encontrou uma caixa antiga com documentos e fotos. Entre eles, havia um pedaço de papel amarelado quase ilegível, mas que trazia uma inicial bordada: H. O coração da jovem disparou. Nunca tivera nada que remetesse a seus pais, e aquele pequeno detalhe parecia um fragmento esquecido de sua origem. Curiosa,
Mostrou o papel a uma das cuidadoras que apenas respondeu com frieza. Isso não significa nada. Volte para suas tarefas. Mas Isabela não conseguiu esquecer. A letra H parecia ecoar em sua mente. Naquele mesmo dia, Helena conversava com a diretora do orfanato em voz baixa, mas Isabela conseguiu ouvir um trecho ao passar pelo corredor. Há anos que procuro. Pode ser que... As palavras ficaram suspensas em sua mente. Procurar? O que aquela mulher estaria procurando? Movida pela dúvida, Isabela começou a observar mais atentamente. Notou que Helena sempre trazia perguntas sutis. Queria saber há quanto tempo as crianças estavam ali, se havia registros antigos, se alguém lembrava de uma bebê deixada na porta. As cuidadoras desconversavam, mas era nítido que havia um interesse específico. Certa noite, incapaz de dormir, Isabela caminhou até a janela do dormitório e olhou para o céu estrelado. Perguntava-se se o destino finalmente estava lhe dando uma chance. Será que aquela senhora sabia algo sobre seu passado? Ou será que era apenas mais uma ilusão prestes a se desfazer? No dia seguinte, Helena levou as crianças a um passeio cultural pela cidade. Durante a visita, aproximou-se de Isabela e, com delicadeza, perguntou: "Você nunca quis saber de onde veio, querida?" A jovem ficou paralisada. Quis responder, mas as palavras não saíram. Apenas assentiu com os olhos marejados. Helena suspirou fundo e segurou sua mão com ternura. Todos nós temos uma história. Mesmo quando parece que foi apagada, às vezes a vida nos afasta do nosso caminho. Mas nunca para sempre. Essas palavras ecoaram na mente de Isabela como um enigma. Pela primeira vez, alguém parecia compreender sua dor invisível. De volta ao orfanato, a diretora começou a mostrar sinais de incômodo com as visitas frequentes de Helena. As cuidadoras cochichavam, mas ninguém explicava nada. O clima estava estranho, e Isabela sentia que havia uma verdade sendo escondida dela. Numa noite chuvosa, enquanto caminhava pelo corredor, ouviu novamente vozes vindas da sala da diretoria. Helena falava com firmeza. "Eu sei que ela ainda está aqui. Preciso confirmar, mas tenho certeza." O coração de Isabela quase parou. Quem ela poderia ser? Uma chama de esperança acendeu-se em sua alma. Seria possível que, depois de tantos anos de silêncio, finalmente estivesse prestes a descobrir a verdade sobre sua origem? Naquela madrugada, Isabela não pregou os olhos. Ficou imaginando cenários. E se Helena fosse parte de sua família? E se aquele pedaço de papel com a inicial H estivesse conectado a ela? A vida, que até então parecia um interminável ciclo de dias iguais, estava prestes a virar de cabeça para baixo. O que Isabela não sabia era que os segredos guardados por tanto tempo estavam muito mais próximos de vir à tona do que poderia imaginar. O clima no orfanato estava cada vez mais pesado. As visitas de Helena, que antes eram recebidas com sorrisos, agora geravam desconforto nas cuidadoras e na diretora. Isabela percebia isso claramente, mas dentro de si só havia um misto de ansiedade e esperança. Dias depois, Helena apareceu de surpresa, carregando uma pasta de documentos. Pediu para conversar em particular com a diretora. As portas da sala ficaram fechadas por horas, mas o rumor se espalhou rapidamente. Havia algo em andamento. Isabela não conseguiu conter a curiosidade e ficou próxima ao corredor, tentando ouvir qualquer palavra que atravessasse a madeira da porta. De repente, a porta se abriu e Helena saiu com os olhos marejados, mas com um semblante de determinação. Quando viu Isabela, se aproximou devagar e acariciou seu rosto com ternura. "Minha querida, eu encontrei o que procurava." Isabela ficou paralisada. "O que a senhora quer dizer?" sussurrou com a voz trêmula. Helena respirou fundo. "Você é minha neta." O chão pareceu desaparecer sob os pés de Isabela. Ela não conseguiu falar. Apenas encarava aquela mulher que agora revelava a resposta para a pergunta que carregara durante toda a vida. Helena então explicou. Há muitos anos, sua filha, mãe de Isabela, havia se apaixonado por alguém que a família não aprovava. Com medo e sob pressão, a jovem tomou decisões dolorosas. E pouco depois de Isabela nascer, foi forçada a deixá-la no orfanato. Helena nunca aceitou essa perda. Procurou por anos, investigou registros, visitou orfanatos, mas sempre encontrava portas fechadas, até que, por acaso, um detalhe em uma antiga documentação a levou até ali. "Eu sabia que, se procurasse com o coração,
Um dia te encontraria, disse Helena, segurando firme as mãos da jovem. Nunca deixei de acreditar que você estava em algum lugar. As lágrimas desceram pelo rosto de Isabela. Toda a solidão, todo o sentimento de abandono naquele instante começaram a se desfazer. Ela não era apenas a órfã do orfanato, era parte de uma história maior, parte de uma família que, mesmo distante, nunca deixou de existir. Nos dias seguintes, Helena iniciou os trâmites legais para tirar Isabela do orfanato. O processo não foi simples. Havia burocracias, questionamentos, mas a convicção e o amor daquela avó recém-encontrada eram inabaláveis. Isabela, que tantas vezes tinha sido ignorada, agora sentia que alguém lutava por ela de verdade. Quando finalmente chegou o dia de sair do orfanato, Isabela olhou uma última vez para aqueles muros que a aprisionaram durante tantos anos. Não havia rancor, apenas a certeza de que aquela fase da sua vida havia terminado. A nova casa de Helena era diferente de tudo o que ela já tinha vivido. Não era apenas luxuosa, era acolhedora. Cada detalhe parecia ter sido preparado para recebê-la. Desde o quarto decorado com livros e flores, até o abraço caloroso de sua avó, que todos os dias fazia questão de lhe dizer: "Você nunca mais estará sozinha." Com o tempo, Isabela foi descobrindo mais sobre sua mãe, que infelizmente já não estava viva. Soube que havia sido uma mulher sensível, sonhadora, e que a vida a levou por caminhos difíceis. Isabela chorou por não ter tido a chance de conhecê-la, mas ao mesmo tempo sentiu orgulho de carregar sua memória. A cada dia a jovem florescia. Retomou os estudos com dedicação, descobriu talentos que nem imaginava ter e, principalmente, aprendeu a confiar em si mesma. Os apelidos cruéis, os olhares indiferentes, tudo ficou para trás. Agora ela tinha uma família, um sobrenome e, acima de tudo, um futuro. Isabela compreendeu que a vida pode ser dura, mas também reserva milagres inesperados. De menina invisível, passou a ser uma jovem forte, capaz de transformar sua dor em coragem. E naquela noite, sentada ao lado da avó no jardim iluminado, ela ergueu os olhos para o céu estrelado e sorriu pela primeira vez sem medo. Finalmente entendia. Nunca tinha estado sozinha. A vida apenas esperou o momento certo para revelar sua verdade.